Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio e o tema de hoje é regime de casamento nas transações imobiliárias. Olá pessoal, esse é um tema extremamente importante porque ele tem reflexos na vida patrimonial do casal, tanto durante o casamento quanto se porventura ocorrer ou o falecimento ou a separação de um deles. Então no episódio de hoje a gente vai ter um formato um pouquinho diferente do habitual que nós estamos fazendo. Vai ter perguntas e respostas, até mesmo porque isso vai facilitar o entendimento de algumas questões que são muito jurídicas. Então, esse vai ser o nosso formato no podcast de hoje. E vamos iniciar então com a primeira pergunta. Eduardo, quais regimes de casamento existem? Essa é uma pergunta muito boa, porque o pessoal geralmente sabe, conhece, pouquíssimos regimes de bens, mas é importante a gente saber e diferenciar esse regime de bens. Nós temos um que é o legal, digamos assim, que é o que está previsto na legislação, quando não há escolha de outro diferente desse, que é a comunhão parcial de bens. Esse, posso dizer que a maioria dos regimes de casamento optam... É o mais habitual, né? É o mais habitual, Percebe-se, é o mais habitual. Mas nós temos outros regimes de bens, como por exemplo, a comunhão universal de bens, a separação total, a participação final dos aquestos, e tem um outro regime de casamento, a gente chama que é o quinto regime de casamento, não é tão comum, mas ele está previsto na legislação, que é a separação obrigatória de bens. Nesse regime de bens, existem três situações específicas previstas em lei, no qual, obrigatoriamente, esse vai ser o regime de casamento. Há um exemplo, é quando as partes ou uma das partes possui mais de 70 anos. Aí, obrigatoriamente, o regime é a separação obrigatória de bens. Então, nós temos 5 regimes de casamento. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total, a divisão final dos aquestos e também a separação obrigatória de bens. E quando a gente fala nas negociações imobiliárias, nas transações, se percebe várias perguntas, e são perguntas realmente bem importantes que muitas vezes a gente tem que levar até um tabelião para conseguir, ou até um advogado para conseguir responder elas, E eu vou te trazer uma que é uma bem habitual, que costuma acontecer nas negociações. Sou casado pela comunhão parcial de bens e quero adquirir um imóvel e colocar somente no meu nome. Isso é possível? Sim, isso é possível. A comunhão parcial permite isso, assim como os outros regimes de casamento também permitem isso, tá? Só que a gente precisa compreender um seguinte cenário. Se eu sou casado pela comunhão parcial de bens, eu preciso entender que mesmo que eu compre individualmente um imóvel, coloque no meu nome, durante a comunhão, este imóvel, ao final, caso ocorra o falecimento ou a separação, este imóvel vai ser dividido entre o casal, entre os cônjuges, tá? Então, esse regime de casamento, comunhão parcial, ocorre isso. Qual é a diferença da comunhão parcial para a comunhão universal? Eu acho que isso é importante a gente compreender também. Na comunhão parcial, aqueles bens que foram adquiridos individualmente por cada um dos cônjuges antes do matrimônio, antes do casamento, pertencem a cada um particularmente. Durante o casamento, na comunhão parcial, os bens adquiridos, os imóveis adquiridos durante essa união, vai ser então compartilhado entre os dois, 50% para cada um. Na comunhão universal, existe uma diferença. Tanto os bens adquiridos durante a comunhão, durante a união, o casamento, e os bens anteriores a essa união serão partilhados entre ambos. Claro que existem, dentro dessas regras, algumas exceções. Por exemplo, na comunhão parcial de bens, vamos imaginar o seguinte cenário. Um dos cônjuges, ele recebe por doação ou herança, um imóvel e na regra geral, este imóvel, por ir para o patrimônio de um deles durante a união, via de regra, ele automaticamente seria de ambos. Porém, essa é uma das exceções a essa regra. No caso de ser um imóvel que é advindo de uma doação ou herança, esse imóvel ele não entra nesta partilha. Perfeito. Tá? Na comunhão parcial. Na comunhão universal, não. Na comunhão universal a gente não tem essa exceção à regra. A menos que existe uma cláusula
na herança, num testamento, algo nesse sentido, no qual inviabilize que este bem, que este imóvel de herança seja partilhado nessa comunhão. Entendi. Tá? Então, tudo são cenários que precisam ser analisados. Então, por isso que a gente diz, existe uma regra, sim, a regra geral e todo mundo cada caso conhece. é um caso, dependendo Mas das situações. pode, dependendo da situação, ter uma situação muito específica ali, que esse imóvel não era partilhado, mas agora vai ser partilhado. Mas por quê? Porque existe uma relação, uma situação jurídica ali que pode envolver essa questão. Perfeito. Em várias negociações, né, o cliente, enfim, vamos dizer que está no processo de financiamento, é solicitado a certidão de estado civil e são casados. E percebe-se ali, eles me mandam então a certidão de casamento. Mas percebe-se ali que dentro da certidão de casamento diz que possui um pacto antinupcial. Tem muitos que me olham e dizem assim, que pacto é esse? Eu não fiz nada. Eu não sei nem o que tu está falando. Eu digo, não, mas foi lavrado aqui no livro tal, enfim, o pacto. Tu precisa então me mandar o pacto. E aí a gente vai para uma situação. Tem muitos que fazem a escritura do pacto, mas não registram o pacto, que também sempre, não vou dizer sempre, mas 95% das minhas negociações, quando tem pacto, ela está escriturada, mas ela não está registrada. E para que o pessoal possa entender melhor, que está nos ouvindo, o que é um pacto antinupcial? Muito bom, isso é interessante porque o pacto antenupcial, que a gente chama, né? A gente fala assim, antinupcial significa que é contra, né, o relacionamento. Não. Isso. O antenupcial significa que é um acordo, como se fosse realmente um contrato formal entre os cônjuges que é feito antes das núpcias, antes do casamento. Todos os regimes de casamento, à exceção da comunhão parcial de bens, possuem pacto antenupcial. Tá? Então, é esse acordo entre os cônjuges, que obrigatoriamente nos demais regimes de casamento, então, tem que ser feito. Dentro deste acordo, desse contrato, está como vai ser gerido todos os bens do casal. Tá? Então, toda a forma de administração, gerenciamento desses bens vai ser colocado neste acordo. Lembrando, então, que o único que não precisa deste pacto é a comunhão parcial de bens. Perfeito. Outra pergunta aqui, e certamente dúvida de muitos, né? Fico muito em dúvidas assim, qual dos regimes escolher, né? E eu te pergunto, quando é interessante optar pela separação total de bens? Porque se depara com muitos empresários optando, né, por esse regime. E também se percebe, devido a conversas com o pessoal de cartórios e tabelionatos, que quem já está com esse regime, optou por esse regime, pela separação total de bens, eles vão muito já certeiros, né? Assertivos, na verdade. Queremos fazer esse regime de casamento. E quem costuma, né, mais utilizar e quando é interessante optar por esse regime? Isso é muito bom. E aí, antes de responder essa pergunta, eu quero fazer aqui um pequeno panorama, se a gente pode chamar assim, mas fazer com que aqueles que estão nos escutando ou nos assistindo possam compreender que a escolha do regime de casamento ele é um passo extremamente importante, embora pareça algo que não tenha reflexo nenhuma na relação. Né? E é pouco falado, e até muitas vezes é um tabu isso, né? Certamente. Porque conversar isso entre o casal, qual o regime de casamento que nós vamos escolher, parece que um quer esconder algo de outro, mas na verdade não é. Isso demonstra a maturidade do casal. A inteligência, a sabedoria e uma série de coisas em relação ao patrimônio, né? Exatamente, porque é a partir dali que se vai construir um patrimônio ou ainda, né, já se tem um patrimônio construído particular, individual, e a partir daquele momento pode-se construir outro. Então, entender esse cenário, entender em que momento da união se está e onde quer chegar, quais são os objetivos desse casal, eu acho que isso é importante para a escolha do regime de casamento. E agora, tu sabe que preciso comentar que é um percentual muito pequeno que tem esse entendimento de saber qual regime quer escolher, ou chegar numa negociação e já dizer, nós somos casados por tais, ou esse bem é adquirido antes do casamento, enfim, se vai entrar numa permuta ou algo assim, a gente vai para um outro cenário. Mas voltando, me comenta mais, qual é interessante, por que é interessante optar por essa separação? Vamos lá. Quando alguém me procura
para entender qual é o melhor regime de casamento, eu procuro entender algumas coisas do casal. A primeira coisa é em que momento da vida que eles estão. Eles estão, por exemplo, ali naquele início da vida adulta, né? E estão indo casar, já tem um patrimônio montado, né? Um patrimônio consolidado. Já tem uma vida financeira extremamente ativa. Qual é a profissão dos dois? Somente um trabalha, o outro é dono de casa. Então, entender esse cenário é importante para dizer, este aqui é o melhor regime de casamento. A separação total de bens é importante saber a característica dele, tá? Tanto os bens que foram adquiridos antes do casamento, quanto aqueles que serão adquiridos durante o casamento, serão individualizados, serão particulares. Um não depende do outro para administrar esses bens adquiridos durante o casamento. Inclusive na hora de uma venda. Inclusive na hora da venda, na hora de, precisa da anuência do cônjuge, esse é um regime de casamento que, em regra, não precisa da anuência do cônjuge para fazer a venda ou até mesmo a compra. Um casal que apresenta seu estado civil, ele diz separação total de bens, só um assina ser vendedor. Só um assina. Agora, claro, né? Não, este bem, este imóvel que nós estamos adquirindo, nós queremos colocar no nome dos dois. Exato. Bom, é uma opção. Exato. É uma opção. Não é obrigado a estar no nome dos dois porque são casados. Não, esse regime de casamento justamente permite isso. Que um administre os seus bens de maneira particular, sem interferência do outro. Então, claro, como eu havia comentado antes, né? Entender o cenário do casal, em que momento que eles estão, é muito importante. Então, por exemplo, um casal ou um dos cônjuges já vem de uma separação, já tem ali um patrimônio consolidado anteriormente e, portanto, ele não quer, ou ele já tem uma vida financeira ativa, ele vai seguir, né, com essa vida financeira ativa. É importante entender que talvez a separação total de bens seja um regime de casamento interessante para essa pessoa. Sim. Ele não está excluindo da vida dele, patrimonial ou amorosa, essa outra pessoa. Mas é uma forma inteligente de fazer o gerenciamento do seu patrimônio. Perfeito. Nada impede de, durante o casamento, os dois consolidarem o patrimônio juntos, comprando, adquirindo imóveis juntos e colocando no nome dos dois. Né? Digamos assim, a separação total é de bens, não é a separação do casal. Exato. Né? Perfeito. Por isso que eu digo assim, escolher o regime de casamento é uma sabedoria, é uma inteligência do casal. Exatamente. Tá? Então, por exemplo, como tu mesmo comentou, às vezes a pessoa é empresária, né? E aí precisa, enfim, tem uma série de questões relacionadas ao seu patrimônio, né? Ou pode ter reflexos sobre o seu patrimônio, inclusive sobre o patrimônio da sua esposa. Então, às vezes, nessa situação jurídica, é importante ser separação total de bens, porque caso ocorra algum problema jurídico aí, não atinge os bens da esposa. Entende? Querendo ou não, é os bens do casal, né? É os bens do casal, exato. A mesma coisa eu tenho uma vida financeira extremamente consolidada, minha esposa também, os dois são muito bem financeiramente. Eles podem sim construir o seu patrimônio e em qualquer momento, se eles quiserem juntar algum patrimônio, eles podem juntar. E isso vai ao encontro da pergunta que eu tenho aqui, ó. Já sou possuidor de alguns bens. Estou casando e não quero que meu cônjuge tenha direito nesses bens. Eu quero dividir com ele apenas o que eu estou adquirindo após o casamento. É possível, né? Sim, sim. E esse processo é exatamente como tu explicou agora. Não, exatamente. Existem duas possibilidades aí, tá? Então, por exemplo, assim, eu já tenho alguns bens, eu não quero que esses bens, então, entrem na comunhão, né? Dois regimes de bens são o que a gente pode eleger para essa situação. Um é a comunhão parcial de bens. Lembra que a gente comentou lá no início, né? Então, a comunhão parcial de bens, os bens adquiridos antes do casamento pertencem ao indivíduo, ao cônjuge, e não ao casal, não é partilhado do casal. Então, a comunhão parcial de bens é uma das possibilidades. A separação final dos aquestos também é uma outra possibilidade. Pelo fato dele ser considerado o regime de bens misto ou híbrido, que a gente chama, como é que é esse regime? Porque é um regime até pouco falado, pouco conhecido, até tem poucos registros sobre isso, né? A separação final dos aquestos é assim. Os dois, durante a comunhão, é como se eles vivessem pelo regime de separação total de bens. Então, durante a comunhão, os dois têm o seu patrimônio individualizado, gerenciam seus patrimônios de maneira individualizada.
Um não depende do outro. Porém, em caso de separação ou falecimento, esses bens vão, os adquiridos Sim. durante a comunhão, obviamente, né? Esses bens, então, eles entram como se fosse um regime de comunhão parcial de bens. Nossa, que interessante. Então, a gente tem aí, por isso que a gente chama de regime misto ou híbrido, né? Entendi. Justamente por isso. Então, durante a comunhão, voltando sempre para resumir, né? Durante a comunhão, separação total de bens. Faleceu ou separou, é partilhado como se fosse uma comunhão parcial de bens. Então, se faz análise jurídica nessa situação. Tirando essas questões, é claro que existem algumas relações importantes a serem feitas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que foi adquirido antes da união. Inclusive, essa pergunta eu tenho aqui. Tá, então eu não vou falar, vai pergunta. Antes de falar, que eu quero que tu comente um pouco sobre união estável, em algumas negociações me apareceu, principalmente quando a situação era permuta, onde os clientes vendedores, os clientes compradores gostariam de colocar o bem que existe numa negociação, só que esse bem é um bem particular, ou seja, é de um único, né, dos compradores. Te pergunto, bens particulares obtidos antes do casamento, como se procede, né, para garantir uma segurança numa negociação? Por exemplo, é necessário a gente escrever, certamente numa escritura, que esse bem é particular, ou seja, é de um só, mas está sendo colocado nessa negociação. Como é que funciona? Como podemos proceder? Tá, vamos lá. Quando eu tenho um bem que foi adquirido antes do casamento, ele é particular. Perfeito. E aí, se o regime de casamento é a comunhão parcial, é a separação total ou a participação final nos aquestos, tá? Esse bem ainda pertence ao cônjuge, não é partilhado, certo? Tá. Se eu vender este bem e com o recurso deste bem eu comprar um outro imóvel, ainda que durante o casamento, independente do regime de casamento, e aí vamos deixar isso para não entrar em regras muito específicas. Então, eu tinha um imóvel, vou pensar assim, ó, tá? Eu antes de casar tinha um imóvel, vendi este imóvel e com este recurso, já estou casado, né? Com este recurso agora eu vou comprar um outro imóvel e eu quero colocar somente no meu nome. Posso? Posso. Tá, mas se eu colocar no meu nome e o meu regime de casamento for comunhão parcial ou comunhão universal, isso não entra na partilha? Não entra na partilha. Se você conseguir comprovar, e isso também estiver escriturado, que os recursos oriundos da compra deste imóvel durante o casamento vieram daquele imóvel que era meu particular antes do casamento. Exatamente o que aconteceu numa situação, então, que eu negociei. Então, assim, particular, foi escrito na escritura para deixar claro que se existir qualquer possível venda, aquele percentual é do cliente. Isso também é possível. Não, às vezes eu vendo um imóvel de 500 mil, que era meu particular, e vou comprar um outro imóvel de 800 mil. Então, veja que uma boa porcentagem desses 800 mil foram adquiridos do meu esforço particular, do meu esforço individual. Então, nessa situação, deve ser colocado, a minha orientação, então, como advogado, né, é colocar na escritura que aquela porcentagem, aquele recurso foi vindo individualmente. Porque se não tiver isso bem claro, na hora de fazer uma possível partilha, vai ser 50-50. Isso aí. Mesmo que tu tenha dado mais recursos para a compra daquele imóvel de 800 mil, lá no final vai ser dividido 50%. Por isso, o quanto é importante, né, a gente ficar atento a todos esses detalhes e também que o cliente, que às vezes o cliente não sabe, né, e nós como os profissionais da área, enfim, ou que estamos fazendo a negociação, é importante saber, né. Então, eu acho que certamente no episódio de hoje, muitas dúvidas vão ser sanadas, né? Porque... E vamos deixar bem claro aqui, né? Isso aqui são só alguns exemplos. Existem outros vários exemplos que a gente poderia dar, mas certamente nós precisaríamos de, no mínimo, 1h30 aqui para realmente trazer e pincelar todos os casos possíveis nesse regime de bens. Mas é um tema extremamente interessante, não podemos deixar dentro do casal de discutir e debater esse assunto. Isso voltando, né? Lembrando, isso é uma forma inteligente, mostra a maturidade do casal.
E para finalizar, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a união estável, que a gente sabe que muitos casais, principalmente casais jovens, optam por essa união estável, e muitos me procuram e dizem assim, quero comprar o primeiro imóvel, mas eu não sou casada, eu preciso casar, eu não tenho união estável, eu preciso ter. Então, eu gostaria que tu conversasse, me comentasse um pouco, né, para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. A união estável, ele não é um regime de casamento, tá? É uma condição familiar. Então, claro que nessa condição familiar, assim como no casamento, né, a gente pode escolher o regime de bens. E aí funciona a mesma regra como se casamento fosse. A escolha do regime de casamento, se é necessário pacto, se não é. Mas o estado civil dele se mantém solteiro. Se mantém solteiro. Porque isso só vai... O estado civil, ele só altera se for casamento. Perfeito. União estável, isso não altera. E é importante aqui também o pessoal compreender como fazer essa condição, né? Como ter a condição de união estável. Basta, claro, obviamente procure um advogado para entender qual é a melhor situação. Se de repente... Que mais se encaixa na tua realidade, porque quando né? vê, a pessoa vai fazer união estável, mas não sabe também o regime de bens ali, né? Tudo vai depender, obviamente, como eu comentei, da situação do casal, o tempo que estão juntos, a condição financeira, a condição patrimonial também, enfim, uma série de coisas. Procure o advogado, obviamente, de sua confiança, para que ele possa orientar. Mas tem, obviamente, os tabelionatos, né, que é onde se faz a lavratura da escritura de união estável. Então, é assim que se formaliza a união estável. E eu te pergunto, é possível dissolver a união estável, né? Sim, assim como é possível também mudar o regime de casamento. Só que, claro, isso é interessante. Então, vamos dizer assim, eu escolhi um regime de casamento porque lá naquela época, quando nós estávamos conversando, nós escolhemos o regime de casamento X. Agora mudamos, a nossa ideia mudou, agora a gente quer ter, sei lá... Até mesmo por uma questão de empresa, ou patrimônio, enfim. Tudo. N situações podem ocorrer ao longo da vida. Eu quero mudar meu regime de casamento. Posso? Pode, desde que seja via judicial. Então, a gente não consegue alterar o regime de casamento particularmente. Eu vou lá no cartório, eu vou no registro, eu vou alterar o regime de casamento. Não. Eu preciso fazer um pedido ao juiz para que o juiz, ou o juíza, obviamente, altere, não dê a condição de alteração desse regime de casamento. Perfeito. Que bacana. Obrigada por todas essas informações. Eu acredito que a gente ficaria realmente 1h30 aqui. Com certeza. Pessoal, espero que tenham gostado, então, do episódio. Um assunto com bastante informação e bem técnico, como o Eduardo falou. Mas, qualquer dúvida, pode nos contatar. Temos certeza que esse episódio vai fazer vocês pensarem e, obviamente, compreenderem um pouco mais do que é o regime de bens e os seus impactos na vida patrimonial e nessas transações imobiliárias. E, claro, não esqueçam de sempre olhar os nossos outros episódios. Eu tenho certeza que tem temas também bastante interessantes.